Ih, ó que tonta, não tirei o microfone do mudo. Bem-vindas e bem-vindos, que alegria estar aqui para mais uma live. Estamos chegando ao fim da nossa agenda de lançamento da Balaiar. Foram muitos papos muito deliciosos e maravilhosos e hoje vamos para mais um super especial com a Rafita. Então, enquanto vocês estão entrando, vou lá para os nossos 5 minutinhos de papo balaiar enquanto vocês entram, antes de eu chamar a Rafita. Bom, os temas todos das nossas lives foram escolhidos pensando nos eixos centrais da atuação da Balaiar no mundo, né? E aí, por isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como no nosso dia a dia a gente pode realmente exercitar, ser essa mudança que a gente quer ver no mundo, através dos nossos hábitos alimentares especificamente. Então, acho que vai ser um papo muito gostoso como todos os outros. Quem não esteve com a gente nos outros, todos os papos com temas super interessantes estão salvos no nosso IGTV. Tem um dos papos que a internet falhou bastante, sobre economia fraterna, e ele ficou dividido em duas partes, 2 vídeos. Então tem parte 1 e parte 2, mas tá indicadinho lá. E é isso, para quem não esteve aqui com a gente ainda, Balaiar é uma iniciativa fundada por 6 amigues. Somos 3 homens, 3 mulheres por aqui. E a gente produz alimentos agroecológicos, agroflorestais, né, em sistema agroflorestal, e a gente partilha a abundância dos nossos sistemas de regeneração de solo, água, de tudo isso, com os nossos apoiadores, num sistema de CSA. Teve uma live sobre CSA que foi a primeira, super interessante também, recomendo. E a gente tem também eventos educativos e vivências, tem barratinha, né? A pandemia deu uma desestruturada nisso, mas inclusive um dos cursos que a gente tá engatilhado aí, que ia rolar e aí por causa da fase vermelha a gente cancelou, é um curso de fermentação de vegetais com a Rafita. Depois ela pode falar mais sobre isso também. Bom, vamos chamar a Rafita então e começar esse papo bom. Vamos lá, Rafita. Rafita, se não rolar... Ah, pronto, rolou. Eba! Oi, boa noite. Que saudade de você, que bom Ah, papo nesse novo ao vivo maluco. sim, estou muito feliz de estar aqui para a gente fazer essa conversa hoje e matar Nem um pouquinho da fale. saudade. Eu também, tô felicíssima. Acho que, bom, eu vou amar, espero que todo mundo ame. Ai, que alegria te encontrar, ter você aqui. E bora começar. Quer começar contando um pouco quem é você, como é a sua trajetória, como você chegou onde você chegou? Às vezes nem eu sei direito onde eu tô. Eu tô Já é um indo, não sei se lugar. eu cheguei. Não, mas é isso aí. Bom, Rafita aqui, parceira da Balaiar aí já há um bom tempo, né? E muito feliz por isso. Vou falar bem brevemente, assim, né? Eu sou cozinheira, que antes de ser cozinheira era antropóloga, e hoje eu acho que eu sou a mistura dessas duas coisas, né? Uma antropóloga que se apaixonou pela cozinha e uma cozinheira que tem descoberto como continuar investigando os modos de ser e estar no mundo de dentro da cozinha, a partir da cozinha ou através e atravessados pelos alimentos, assim, né? Eu fiquei super feliz quando rolou esse convite de vir falar sobre agroecologia no prato, né? Porque para mim é sempre uma oportunidade da gente
tentar desmistificar um pouco de alguns termos, né, que são tão quentes hoje em dia nos nossos ouvidos, mas que às vezes são confusos também, né? Ao mesmo passo que a gente escuta cada vez mais, parece que às vezes entende cada vez menos, porque, enfim, amálgamas, né? Coisas que vão se sobrepondo. Então, a agroecologia no prato a gente, para mim, é um convite, é uma oportunidade da gente falar aqui e trocar, enfim, porque tem os comentários, né, que para interagir assim aqui com a gente, sobre de fato mudanças no dia a dia, como a Flá disse, mas eu vou trazer algumas provocações, assim, que elas estão dentro de mim, na minha cabeça, na minha trajetória, né? Como uma cozinheira que aprendeu a ser cozinheira, especialmente aprendendo a trabalhar junto com agricultores, né? Agricultoras. Então, essas coisas são muito intimamente ligadas para mim, porque o que me levou para a cozinha foi conhecer mais o que era de fato a agroecologia, a permacultura. Então, por isso que falar sobre a agroecologia no prato tem tudo a ver com a minha trajetória, não só profissional, mas como pessoa, porque foi quando eu comecei a querer mudar ou investigar esse lugar, né, tipo, do alimento na minha vida e como eu me relacionava com isso, se eu gostava ou não, se eu era feliz ou não, o que eu queria mudar, que, enfim, minha vida inteira mudou. Tipo assim, né? Então, eu acredito que realmente tem um poder de transformação aí para cada pessoa, obviamente, é de um jeito. Então, eu vou compartilhar um pouco dessas provocações ou reflexões que estão muito dentro de mim, a partir da minha prática como cozinheira, né, à frente de um negócio de gastronomia que trabalha intimamente conectado com agricultores e agricultoras, né, orgânicos, agroecológicos. Então, eu penso e vivo isso, assim, intensamente na minha vida, não só no âmbito pessoal, como profissional também. E aí, eu acho que o fio. Posso ir indo, assim? Tá. Vai que vai. O fio condutor, assim, né? Eu falei, tem muitos temas quentes, né, que a gente escuta bastante, mas eu sinto que nem sempre eu tenho compreensão sobre todas essas coisas que eu tô escutando, né? Então, uma das coisas que a gente escuta muito é, tipo, comer é um ato político, né? E isso tem sido um motivador, assim, para repensar mesmo muitas coisas, né? Então, tipo, como assim comer é um ato político, né? O que a gente tá falando? É de ir pra rua? É fazer passeata? É lutar pelo direito da alimentação boa na escola? O que é político, né? E o que é um ato? Então, assim, comer é um ato político fala muito sobre, do ponto de vista individual, sobre a gente fazer melhores escolhas, né? Ou a gente fazer melhores escolhas no sentido de, tipo, o que eu alimento quando eu me alimento, né? A gente escuta muito e fala e pensa sobre isso também. Então, eu como uma consumidora, eu posso escolher comprar do agricultor orgânico, do agroecológico, das CSAs, né, dos grupos de consumo. Então, comer é um ato político, tem a ver com as minhas escolhas, tem a ver com o que eu busco incentivar e promover. Só que fora dessa micropolítica, que é a política individual, a gente está falando também de mudanças que a gente gostaria de ver acontecer num sentido político macro, assim, né? Então, políticas públicas, por exemplo. E aí, pensando sobre essa coisa de comer um ato político, que eu acho que embora seja muito verdadeira, ela também é muito difícil, porque a gente vive uma situação muito desigual, assim, né? Socialmente falando, inclusive de direitos políticos, né? Ou de exercer a nossa cidadania, ou ter o direito de exercer isso, muitas vezes nos é retirado. E o que eu, de fato, quem hoje em dia está podendo escolher tanto aquilo que consome. Então, eu
tenho tentado derivar um pouco essa ideia de comer é um ato político para algo como comer é um ato vivo, né? Porque a gente come porque a gente está vivo e a gente come para viver. E muitas vezes a gente come para viver bem, né? Ou come simplesmente para ter a nutrição ou a saúde mínima necessária ou ideal para seguir vivendo, né? Então, no momento em que a gente. Às vezes é complicado falar de comida num momento em que a gente tem que falar também muito sobre fome ou entender o contexto da fome no Brasil. Então, assim, a minha derivação começou daí. Comer é, de fato, um ato político, né? Em muitos sentidos, assim, em muitas dimensões. Mas eu acho que ajuda a pensar, me ajuda a pensar, e trago isso pra gente aqui hoje, que comer é um ato vivo. Porque a gente faz isso ou quer fazer isso algumas vezes por dia, exatamente porque isso é o que nutre a nossa vida, né? E a vida enquanto um organismo e a vida social, a vida cultural, a vida espiritual, né? Todas essas camadas entram também dentro dessa questão do viver, né? E aí, recentemente, eu estava lendo aquele livro do Michel Pollan, que é Cozinhar, né? O título do livro. Tem um subtítulo, mas o título acho que é Cozinhar, que ele divide meio. O Paul é um jornalista, né, estadunidense, e nesse livro ele narra de alguma forma assim a aventura dele de tentar ser uma pessoa um pouco mais íntima com a cozinha. Mas como jornalista, ele também junta, né, com essa narrativa pessoal, uma série de pesquisas e entrevistas, investigações que ele fez sobre a relação da cozinha com a natureza, né? Então, ele divide o livro em quatro grandes partes, que é ar, terra, água, algo assim, não lembro exatamente. Mas exatamente porque ele estava se perguntando sobre, poxa, a cozinha não é a expressão máxima da vida, né? A impressão que ele tinha é que cada vez que ele conhecia alguém intimamente relacionado com a cozinha, né? Um chefe, uma chefe, um padeiro, um agricultor, e que ele se aventurava na cozinha, ele era como se o universo tivesse todo contido ali, assim, né? Em algum momento do livro ele fala, tipo, que tá falando sobre fermentação, né? Falando sobre como a nossa cultura humana é intimamente ligada com a cultura das bactérias, né? E como as bactérias elas foram nossas grandes amigas para nossa evolução enquanto espécie, assim, aqui nessa terra. E em algum momento ele fala, tipo, isso assim, a vida é um amontoado de bactérias e a gente só tá aqui com essa forma porque tem um monte de bactéria dentro da gente e a gente é também, de alguma forma, um amontoado de bactéria. E aí isso para mim se conecta muito com essa ideia de que comer é um ato vivo, né? Porque as coisas que a gente come independente do formato que elas têm na hora que elas chegam na nossa mesa, elas começaram na Terra e elas puderam existir, viver e serem colhidas porque tinham um amontoado de bactérias facilitando que aqueles alimentos se desenvolvessem ali. E para mim a agroecologia é muito isso, num certo sentido. Tá ouvindo aí? Tá falhando, gente? Não, parece que devia ser uma pessoa específica. Acho que rolou agora. Tá. E aí, entrando na ideia da agroecologia, né? O que é a agroecologia? Porque também eu acho que esse é um conceito que, para gente que vive, trabalha com isso e respira as dimensões da agroecologia de várias formas, para muitas pessoas ainda é uma coisa muito distante e confusa. E o que de fato é a agroecologia, né? E aí, enfim, perdi um pouco aqui a minha linha, mas
A questão das bactérias, né? Elas são muito importantes para o mundo existir da forma como a gente conhece ele, exatamente a forma que o mundo tem, que a gente vê, tem muito a ver com bactérias. E isso na agroecologia é engraçado porque, assim, na agroecologia, para quem vive isso, tipo, a bactéria é o que você mais ama, que você quer mais ter ali dentro do seu solo, né? Os micro-organismos, meu Deus, é tudo que a gente quer. É... E, e aí, entrando um pouco mais na agroecologia, ela é um modelo produtivo, né? Ela é um conjunto de técnicas ecológicas para a produção de alimentos, né? E uma produção de alimentos que é um modo de produzir que entende que a melhor maneira de produzir num mundo natural, onde esses recursos, embora abundantes, também são escassos de alguma forma, a melhor maneira de produzir é regenerando, né? Então, agroecologia, agricultura regenerativa, agricultura orgânica, né? São peças de um mesmo quebra-cabeça, digamos assim, né? Tentando construir uma imagem aqui, onde as bactérias são muito importantes. Então, por isso que eu acho que comer é um ato vivo em muitos sentidos, né? Porque para que a gente se alimente, a gente precisa da vida que existe no solo, né? E a agroecologia é uma grande ferramenta para manter e preservar essa vida que existe no solo. E quando a gente começa a aprofundar mais nessa compreensão do porquê que essa microbiota do solo é tão importante, né, que tem a ver com a regeneração, mas também tem a ver com a nutrição. Então, tem todo um campo da nutrição funcional, da nutracêutica, que hoje, que assim, há muito tempo estuda, e hoje a gente tem muitas pesquisas que mostram que quanto mais saudável é essa microbiota do solo, melhor aquele alimento vai se desenvolver dentro de um cultivo agroecológico ou sem o uso de agrotóxicos, né, de veneno, mas sendo manejado com práticas naturais, e aí existe um universo dessas práticas naturais, né, assim, até onde eu sei, são muitas práticas naturais que podem ser aplicadas dentro de uma produção agroecológica. Às vezes eu falo tão rápido que eu me perco dentro da minha cabeça, então eu vou retomar. É... Enfim, e aí a gente sabe que hoje, né, tem muitos estudos que nos dizem, que nos mostram de várias formas que os alimentos cultivados dentro de práticas regenerativas, né, agroecológicas, eles são muito mais saudáveis num sentido deles serem mais vivos, né, eles terem uma saúde melhor. É a mesma coisa que a gente fala, eu vou tomar esse chazinho aqui, um shot de cúrcuma, porque isso vai deixar meu sistema imunológico mais forte, né? Então, o chazinho de cúrcuma que deixa a microbiota do solo mais forte também faz com que qualquer serzinho que vive ali fique mais forte, no caso, os nossos alimentos. Então, para quem está chegando agora, a gente está partindo de uma ideia de que comer é um ato político, mas muito mais que um ato político, comer é um ato vivo, né? E aí, trazendo isso para a prática, assim, né? Para o dia a dia. Poxa, então, como que é, de fato, ter a agroecologia no meu prato, né? O que é isso? Então, claro que talvez o mais óbvio, num certo sentido, a gente vai pensar nos alimentos, né? Esses alimentos cultivados na terra. Ah, e aí era isso que eu ia dizer. Quando a gente pensa, de onde vem a nossa comida? Né? Isso é algo que quando a gente entra nesse raciocínio do pô, eu tô aqui me preocupando com o que eu como, porque comer é um ato político, a minha questão de responsabilidade, consciência, consumo consciente, né?
quero estar mais perto da agroecologia, dos agricultores orgânicos, desses movimentos e tal. Da onde vem a nossa comida é uma das perguntas que a gente se faz quando começa a querer questionar ou ter mais conhecimento, né? Tipo assim, mais intimidade com os nossos alimentos. A comida vem da horta, a comida vem do agricultor, a comida vem da feira, a comida vem da quitanda. Às vezes a comida vem da indústria, né? Da latinha, da caixinha e tudo mais. Mas antes de tudo, a comida vem da terra, né? Então, a agroecologia ela é um método, né? Que se comprova muito necessário, mais do que importante, eficiente e saudável, todas essas coisas são verdades, mais sustentável e regenerativo, mas muito necessário porque a gente está, né, nesse momento de mundo também se questionando sobre a nossa continuidade e permanência nessa terra, assim, né? Então, poxa, será que a gente vai ter água? Será que a gente vai ter isso? A gente está se perguntando todas essas coisas também. Então, quando a gente vê a indústria mudando muito das suas práticas para ter posturas mais sustentáveis, dentro da agricultura isso também é muito importante, porque imagina, né, que a agricultura, embora existam as grandes monoculturas, que em geral não produzem alimento, a agricultura é o que produz o alimento de todo mundo que vive nessa terra, né? Então ela tem um impacto no mundo, né? A agricultura ela não é homogênea, não é todo mundo fazendo agricultura do mesmo jeito em todos os lugares do mundo. Algumas são mais regenerativas e outras são bem pouco regenerativas, né? Se não destrutivas. Então a prática da agricultura ela é necessária para nossa permanência aqui, né? Para nossa alimentação. Então, também é muito necessário que a agricultura ela consiga se reinventar nesse sentido, né? Enquanto um trabalho, enquanto um ofício, enquanto uma área produtiva da nossa sociedade, para ela também ser cada vez mais sustentável, né? Num momento de mundo em que a gente está debatendo clima, debatendo os recursos naturais e qual é o futuro que a gente quer, né? Geralmente o futuro a gente acha que só tem a ver com tecnologias hard e esquece das tecnologias sociais, tecnologias agrícolas, tecnologias afetivas, enfim, usando tecnologia de um modo mais amplo aqui. Mas então, tipo, como que eu vivo a agroecologia no meu dia a dia, né? Esse conjunto de práticas quer dizer que eu vou ter que virar agricultor e ter uma terra e plantar e ter cisterna e entender de permacultura e tal. Tipo, sim e não. Sim, se você quiser, se você puder, se isso for o seu caminho, a sua profissão. Mas não também, porque, enfim, a gente não faz tudo aquilo que a gente necessita, assim, né? Tudo que aquilo que o mundo precisa não sou exatamente eu e você que vai fazer, né? Então, ainda bem que a gente tem diferentes pessoas fazendo diferentes coisas nesse mundo, mas é cada vez mais importante que a gente consiga romper, né, as lógicas muito individualizantes e trazer para perto da gente, do nosso coração, a noção de que nós somos, sim, todos corresponsáveis pelo que vai acontecer, né? Pelo que vai prosperar, pelo que vai dar certo ou não. Então, como é que eu trago isso para a minha vida, né? Então, de forma muito mais objetiva, a gente fala sobre, tipo, consumo consuma a cesta de orgânicos, procure a CSA mais perto de você. Tem uma horta no seu bairro, tem uma horta. Será que não dá para fazer uma horta na escola do seu filho, né? Algumas escolas são muito mais interativas assim com as famílias. Então a gente vê muitas dessas coisas prosperando já, né? Muito mais comum hoje em dia, tipo a escola com horta, hortas comunitárias, grupos de consumo consciente. A gente tem pipocando uma série de institutos, né, em capitais assim do Brasil que tem esse foco de trabalharem apenas com produtos da agroecologia. A gente tem uma tradição no Brasil das feiras de rua, né, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Eu amo feira de rua.
mas que, enfim, nem sempre a gente sabe quem ali é de fato um agricultor, né? E na cadeia produtiva como ela é estruturada hoje, muitos feirantes eles são mais comerciantes, né, do que outras pessoas produzem, do que de fato agricultores, né? Mas enfim, vamos na feira, vamos conversar. Então, isso já está muito, acho que assim, a gente já escuta bastante isso, né? Tipo, como começar a trazer a agroecologia para o prato. E uma coisa que eu acho importante é que a gente consiga simplificar essa ideia um pouco, sabe? Porque falando um pouco das confusões, assim, às vezes eu vejo vários temas, vários conceitos que são coisas diferentes sendo embaralhados como se fosse uma coisa só. E então, assim, vegano, orgânico, agroecológico, sem glúten, parece que virou tudo uma única coisa, assim. E aí, às vezes as pessoas acham que, tipo, o agroecológico é o óleo de coco, é o cogumelo, são os superfoods, né? Então tem que comer chia. Tem uma confusão aí de conceitos, né? E o agroecológico está muito mais perto da gente do que muitas vezes se imagina, né? Tipo arroz, feijão, farinha, mandioca, né? Coentro, salsinha, cebola. É o alimento, né? O sistema agroecológico ele vai produzir para chegar na mesa das pessoas a comida in natura, né? Esse é o grande produto dos sistemas agroecológicos, assim, né? Então, quando a gente vai na feira, na quitanda, ou consegue se associar com os CSAs, grupos de consumos, as hortas locais, o que a gente vai obter, né, desses parceiros são os alimentos in natura. Mas a gente tem também hoje no Brasil uma série de cooperativas e associações que beneficiam, né, produtos da agricultura orgânica ou agroecológica. Então, hoje o Brasil é um dos maiores produtores de arroz orgânicos da América Latina, assim, né, via MST. Então, eu acho que um dos passos é a gente entender que a agroecologia no prato é a comida que vem da terra e que ela é simples. Ela é simples no sentido de ser o alimento mesmo, né? O que você vai fazer com aquilo pode ser uma coisa trivial, pode ser uma coisa tiranã, aí vai de cada um. Mas então é começar a buscar consumir, na medida do possível, os alimentos mais frescos possíveis. E, claro, né, assim, preferencialmente vindos de uma fonte agroecológica. Mas acho que só romper essa barreira de se afastar um pouco do industrializado no espectro é chegar mais perto da agroecologia, mesmo que você ainda não consuma tudo orgânico, agroecológico e tal. Mas é uma mudança de chavinha na cabeça, né? Então, assim, a agroecologia ela não é só comida, né? Ela é um jeito de olhar o mundo, é um jeito de entender a nossa relação enquanto sociedade com os recursos da natureza e com a nossa profissão, inclusive. Eu penso muito sobre isso, sabe? Tipo, então só quem é cozinheiro, cozinheira vai conseguir trabalhar com produtos agroecológicos. Não, né? Hoje a gente tem todo um universo sendo estudado dentro dos cosméticos naturais, dentro da moda, tingimento de tecidos, corantes naturais, fabricação de tintas, para diversos, até para pintar parede, assim, né? E não estou falando só de tinta de terra, tinta, sei lá, souvenir. Então, existe muito campo ainda para a gente explorar, né, dentro das cadeias produtivas, entender o que é o agroecológico, né, que é um modo de produção, mas mais do que isso, e que não produz só comida, é um modo da gente olhar para o mundo e repensar como a gente quer se relacionar com os recursos da natureza, né? Então, eu acho que é muito além da comida, pensar sobre a agroecologia no prato, na vida, no dia a dia, enfim.
é começar a pensar mesmo, tipo, nessa relação regenerativa que a gente tem que começar a ter de cooperação, digamos assim, né? Com a natureza. Acho que o regenerativo é exatamente você cooperar, porque a Terra ela é enorme, ela é inteligente, ela se autorregenera, né? Mas o tempo de regeneração da natureza ela é muito diferente do tempo que a gente se acostumou a querer que as coisas aconteçam, né? Então, a gente precisa cooperar para que essa inteligência da Terra seja potencializada, assim, né? E aí, Nossa, só para não perder o quanta gancho coisa. rapidinho, Maravilhoso. Vai que vai, pode ir. eu acho que uma prática que é muito agroecológica, no sentido filosófico da agroecologia, assim, né, como uma lente para olhar as coisas do mundo, é a gente aproveitar o máximo possível dos alimentos que a gente tem na nossa mesa, à nossa disposição, né? Então, embora ainda soe um pouco estranho para a maior parte de nós, por que a gente não usa as cascas da banana mesmo, assim, sabe? Por que a gente não usa de fato as folhas da beterraba, da cenoura, o miolo do chuchu, geralmente a gente só joga fora, a semente da abóbora, a casca da abóbora, que algumas pessoas não gostam de comer, mas enfim. Então, acho que uma postura agroecológica que fortalece a agroecologia no prato é a gente buscar utilizar ao máximo aquele alimento que está ali na nossa mesa, né? Porque isso é bom para a gente, né? De estar consumindo uma variedade maior de nutrientes. Isso é muito mais sustentável quando a gente pensa assim, né? Que para aquilo chegar na sua mesa, imagina de novo, né? A agricultura ela não é uma coisa que não tem impacto no mundo, tem muito impacto ambiental também, né? Mas à medida que ela é feita de forma regenerativa, essa balança se equilibra. Mas o equilíbrio ele não é ausência de movimento, né? Pelo contrário, é um movimento constante que o equilíbrio vai acontecendo. Então, a gente se dispor a usar ao máximo dos alimentos é uma prática agroecológica para a gente ter em casa, né? Para ter no dia a dia. E claro, não é sempre. Eu mesma, não, toda casca de banana que eu uso, eu faço alguma coisa com ela, sabe? Então, tipo, é quando dá, é quando eu posso, é quando eu consigo. Ah, tá, então a casca de banana eu já tentei comer, não gostei, sei lá, né? Tô dando um exemplo. O que mais que eu posso fazer com isso? Aqui em casa a gente faz chá e joga na planta, sabe? Tipo, porque é ótimo pra planta jogar o chá, bater a banana, não sei o quê. A velha história da avó que põe casca de ovo nos vasos. Sabe, minha avó nunca teve composteira em casa, mas a vida inteira, todos os vasos dela era cheio de casca de ovo. E casca de tudo quanto é coisa, ela ia colocando lá e ela tem as plantas mais lindas que eu já vi, assim. Então são práticas que estão coladas nos conceitos que a agroecologia oferece para a gente enquanto ferramenta, metodologia e um jeito de olhar o mundo, né? Então, eu acho que práticas agroecológicas, elas não estão apenas conectadas a você comprar ingredientes orgânicos de agricultores orgânicos. Isso também, óbvio, é uma prática agroecológica, mas acho que tem toda uma outra gama de coisas para a gente pensar que elas são práticas que bebem nos princípios da agroecologia, né? De ecologia, sustentabilidade e regeneração dos recursos naturais, ou cooperação com a natureza, né? Então, fazer compostagem é uma prática agroecológica, reciclar o seu óleo e fazer sabão é uma prática agroecológica, diminuir os plásticos que você usa é também uma prática agroecológica, sabe? Tem uma série de coisas que são práticas agroecológicas, né, para além do alimento. Maravilhoso, Rafita. Acho que são reflexões muito importantes, né, da gente fazer, e acho que você traz um olhar que é muito bonito da gente entender que
que a agroecologia ela pode estar, né, para muito além da produção. Inclusive, Felipe, que falou aí da gente fazer algum vídeo, alguma live contando como faz uma horta e tal, tá anotado, com certeza. Bom, no geral, temos voluntariados também, para quem quiser vir aprender na prática, fazer uma horta grande, mas é bonito esse olhar que você traz, Rafita, de que sim, eu posso ter uma horta em casa, mas eu posso ser agroecológico e apoiar a agroecologia não necessariamente tendo uma horta em casa, sabe? Me vem sempre uma vivência minha mesmo, enfim, de vida, que quando eu comecei essa migração aí para vir para a roça e começar essa vida por aqui, a princípio eu tinha muito um ideal na cabeça, que inclusive o Pollan, eu ganhei o livro Cozinhando do Pollan e o Dilema do Onívoro, né? Por causa disso, por comentar isso com uma amiga, de que era essa vontade de um dia na minha vida ter sido a grande responsável por tudo que eu fiz naquele dia. Então, ter feito a minha roupa, ter plantado o algodão que eu fiz a minha roupa, ter feito a minha panela, ter feito a minha comida, tudo. E quanto mais eu tô perto dessa vida agroecológica e produzindo e agrofloresta, mais eu percebo que eu não quero mais ser a grande responsável por ter feito tudo algum dia. Algum dia eu poderia por um desafio pessoal, por uma brincadeira, mas o quanto é mais potente, mais poderoso, mais abundante, mais bonito a gente se potencializar na rede, né? Eu não preciso ser a pessoa boa em fazer a roupa, a comida, a panela, tudo. Mas que bonito se a gente se entender como pequenas redes se interapoiando nessa abundância, porque a agroecologia, acho que para muito além de uma prática ecológica, ambiental, né, de cultivo e tal, ela conta muito também e fala muito sobre a parte social, né? Como a gente se intercuida entre seres humanos, como a gente relembra, né, dessas redes e, enfim, de tudo isso também. Então, você trazer para esse dia a dia mesmo, para esse pequeno, para esse prático, para esse... É o jeito que eu como, mas é o jeito que eu olho o mundo. Isso é muito precioso. Sim, não, mas porque, imagina, é exaustivo viver desse jeito, né? Tipo assim, eu vou ter que dar conta de tudo, construir minha casa, fazer minha roupa, não sei o que, não. É exaustivo em muitos sentidos, inclusive mentais, porque é uma régua muito difícil de alcançar. Então tem uma cobrança, uma autocobrança e frustração muito grande, né? Se a gente de fato se propôs a ser isso após termos sido socializados numa cultura em que ninguém faz isso, né? E que é quase utópico e parece que é um estado de pureza, né? Que a gente nunca vai ter a condição de atingir ou de retornar, sei lá. E é importante essa reflexão porque ao invés de continuar, né, se a gente acha que a gente tem que ser esse grande MacGyver, a gente continua deixando muito distante, né, da realidade, assim, tipo, sentir que você está fazendo algo bom para você e para o mundo, assim, né? É... Então, isso de estar dentro das redes, né, e falar, beleza, tipo, eu não vou conseguir plantar todo o meu alimento ou nenhuma parte dele, mas enfim, eu vou comprar as cestas da Balaiar e vou ficar muito feliz, né? É, mas assim, eu acho que uma coisa importante também é a gente conseguir dar um passo antes da ideia do consumo, né? Porque também é isso, senão fica muito atrelado ao que você consegue comprar ou apoiar, financiar, enfim, co-produzir. Um passo antes é entender o que a gente tem que mudar é a ideia, né, de que a gente pode continuar só usando todos os recursos, matérias-primas e insumos da natureza como se não houvesse amanhã. E muitas vezes até consumir menos, sabe? Então,
utilizar todas as partes comestíveis dos alimentos é uma maneira da gente consumir menos no sentido de parar de jogar coisa fora, né? Então, diminuir o desperdício de alimentos, que é muito grande, tipo, em toda a cadeia alimentar, né? Começa já em algo que é produzido e transportado por quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar num outro lugar. A gente também joga muita comida fora em casa. Claro que eu acho que não é em casa que está a maior fonte de desperdícios de comida, assim, né? É na própria cadeia produtiva que não valoriza o local, por exemplo, né? E que homogeneiza tudo o que se consome, assim, né? Então, essas coisas de tipo assim, o ano inteiro você tem tudo se você quiser, mesmo que aquilo tenha vindo, tipo, de um lugar muito longe, de outro país, né? A gente consome coisas que vêm de outros países, né? Nem de outro estado. Então, diminuir os desperdícios também é um jeito da gente conseguir otimizar os nossos recursos, né? Não só financeiros, mas os recursos naturais também, né? Então, acho que é um passo antes do consumir, do poder comprar e escolher o que você vai comprar e onde você quer colocar o seu dinheiro, até mesmo refletir sobre o que você faz com aquilo depois que você comprou, né? Porque senão depois, enfim, acho que às vezes é tampar o sol com a peneira. Então, acho que é mais isso, assim, entender na profundidade que falar, né, sobre como trazer a agroecologia para o dia a dia é de fato ir mudando uma lente assim de olhar para o mundo. E aí falando, claro, sobre comida, né, sobre alimentos e como trazer isso na prática, para mim passa muito por essa questão de tipo, beleza, vou tentar usar o máximo possível desses ingredientes. Tá muito ligado também à ideia de tentar consumir as coisas da estação, né? Então, assim, eu lembro que quando eu comecei eu me tornei, assim, uma das minhas grandes portas de entrada para isso foi, inclusive, comunidades que sustentam a agricultura, né? Eu me tornei uma coprodutora da CSA de São Carlos e isso foi, tipo, um vórtice, assim, de repensar várias coisas. E era isso, tipo assim, eu não comprava comida em outro lugar, assim, fresco, né? Eu esperava chegar a minha cesta e era esse o desafio. Vou me alimentar com o que tá aqui dentro dessa cesta. Então você começa a comer várias outras coisas, assim, né? Tipo, chicória, que geralmente as pessoas não gostam, o chuchu, vem punks, às vezes vem uma. Enfim, é um desafio, você fala assim, beleza, assim, não escolhi, né? A terra me ofereceu isso. É... Então tem esse processo de descoberta, assim, de se abrir para os alimentos e consumir o que é sazonal. E aí, quando eu comecei a falar, beleza, então agora eu vou só comer o que está na cesta, e aí de fora eu comprava arroz, né, grãos, essas coisas, eu percebi que eu mudei muito as frutas que eu comia. Então, tipo assim, eu meio que parei de comer maçã, pera, não sei o quê, porque, tipo, nunca tinha aquilo, assim, né? Sendo produzido ali perto de mim. E se você vai comprar, especialmente no orgânico, vem da maçã da Argentina, não sei de onde, é super caro, assim, você fala, putz, não vou comprar também, porque é caro demais. Então, eu percebi que quando eu me abri para esse processo, eu também permiti comer outras coisas que antes, quando você escolhe, você acaba não comendo, assim, sabe? Então eu comecei a comer muito mais banana, mamão, manga, abacate e descobri também outras formas de preparar esses alimentos, assim, né? E aí eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, também, desse processo de trazer pro dia a dia. Às vezes colocar um pouquinho esses desafios, assim, que a gente se coloca, né? Tipo assim, então tá, eu vou comer as coisas da estação. Vou comer o que vai ter na cesta hoje.
Vou comer o que vai estar barato na quitanda, no mercado, na feira, porque geralmente esse é um indicativo das coisas que estão na época, né? São as que vão estar com um preço mais em conta. E, tipo, meio que se guiar por isso, assim, né? Porque isso também é uma prática agroecológica, né? A gente potencializar a biodiversidade e se permitir comer outras coisas e não só o padrãozão, porque o padrãozão é o não agroecológico, né? Na maior parte do tempo, né? Todo mundo comer a mesma coisa em todos os lugares o ano inteiro. A gente sabe que isso só é possível porque existe um sistema intensivo e extensivo de produção que é muito esgotante e não regenerativo, né, para o solo. Então, por isso que eu acho que comer agroecologicamente é muito simples. Porque é você ir na feira e falar, beleza, o que tá mais barato aqui hoje? Vou comprar. Ou se associar a cestas, né, a esses esquemas de cestas de orgânicos, né, como a Balaiar, como a CSAs e outras comunidades de consumos coletivos, e aceitar aquilo que tá lá, entendeu? E comer aquilo. E saibam que isso, assim, é uma proposta e um desafio. Acho que, né, tanto a Rafita quanto todos nós, tipo, para mim é um desafio que eu levo pro meu dia a dia. E olha que eu tô aqui, eu produzo aqui, mas eu me dou esse desafio, assim, de tá dando na terra, eu vou aprender a comer, eu vou aprender a gostar. Eu não gostava de coentro, hoje em dia eu adoro, eu não gosto de Catalonha, os amargos. E esse é isso, mudar essa lentezinha. E é tão bonito, a gente aqui acompanha um pouco isso, assim. As pessoas primeiro têm um olhar de, puta, mas eu não escolho o que vai na cesta? Como assim? E aí, em seguida, tem um processo muito bonito que é, nossa, eu amo a caixinha de surpresas que é a cesta. E o quanto isso me conecta com um tanto de coisa, inclusive a minha criatividade. Então, essa mudança é tão querida. Me lembra, inclusive, uma parte de uma live que eu vi do Fernando Rebelo, que ele fala que todos os outros seres no mundo, na natureza, eles se alimentam para otimizar o sistema. Então, tem muita lebre. A onça vai passar a comer as lebres. E isso numa postura de se alimentar para otimizar o sistema. E aí, quando você se sente parte desse sistema, você passa a poder entender como é se alimentar para otimizar o sistema. Então, essa é uma pergunta que tem ecoado para mim, assim, como eu me alimento para otimizar o sistema ao invés de me alimentar pela minha gana, pela minha gula, pela minha cabeça, pelos meus costumes, por tanta coisa que fica sobreposta a isso. E aí, para pegar o gancho, porque a Sofia fez uma pergunta muito importante, depois você pode falar e aí depois engatar na pergunta, que é como é que a periferia pode ser parte desse movimento e dessas pequenas redes que se interapoiam? Acho que isso é muito agroecologia, né? Não, com certeza. E essa é uma pergunta que sempre vai estar dentro desse nosso debate. E é muito importante que ela esteja, na verdade, né? Porque não é uma pergunta que a gente tem que ter medo de ouvir ou medo do que vai responder, sabe? Ela é intrínseca ao debate de qualquer. Ela é intrínseca à questão do acesso ao alimento, assim, né? Então, o que eu vejo é que conforme as práticas agroecológicas enquanto modelos produtivos que organizam cadeias produtivas, o acesso ao alimento ele tende a se democratizar, porque a gente está falando de mais unidades produtivas locais, né? A gente está falando de começarem de fato, o ideal seria a gente ter incentivos às hortas urbanas, às hortas comunitárias, como alguns municípios no Brasil têm, inclusive, e que estão conectados com o banco de alimento dessas cidades. Então, a gente tem no campo, no aparato estatal, político, a gente, embora tenha tido muitos ataques e perdas às conquistas que foram feitas nesse campo, nesse governo terrorista, a gente tem todo um aparato já construído em termos de políticas públicas
que promove, né, esse caminho da comida dentro da cidade. Então, a gente tem os bancos de alimentos, né, dentro de secretarias de agricultura, que em algumas cidades estão conectados com hortas urbanas orgânicas, inclusive, algumas com bastante participação de bairros, né, de associações, enfim, de projetos sociais, e falando isso de maneira bem ampla, assim. Mas é importante que a gente consiga ter incentivos públicos, né, especialmente, para que a agroecologia se fortaleça enquanto um modelo produtivo. E que tende, sim, a facilitar o acesso a um alimento não só limpo, né, no sentido de que ele não está envenenado, mas a agroecologia, ela tem como assim, no meu ver, né, tipo, por a gente estar falando de práticas ecológicas e sustentáveis, ela vai priorizar cadeias locais, né? Então, o que a gente tem de desertos alimentares no mundo, ou você entra, né, você, sei lá, anda nas periferias, nos centros urbanos, tem abundância de alimentos, né? Mas esses alimentos, provavelmente, eles não, até onde eu sei, porque eu ando por aí e pergunto, né? Isso está muito ligado ao meu trabalho, então estou falando isso com embasamento. Mas da onde vem, né? Como a maior parte do nosso modelo produtivo hoje incentivado não é o agroecológico, a agricultura tida como familiar é a grande responsável pela produção de alimentos no Brasil, mas é uma agricultura familiar convencional, não agroecológica, né? Então a gente precisa de fato de muitos incentivos para que a gente tenha mais espaços de acesso ao alimento agroecológico, para que, de fato, ele, né, democratize o acesso e o custo. Então, assim, isso falando de um lugar bem ideal, assim, né, do que deveria estar acontecendo em termos de políticas públicas, né, de incentivo à agricultura agroecológica no Brasil. Enquanto isso não acontece, enquanto a gente está vendo, na verdade, o governo promover a chuva de agrotóxico, é muito importante e por isso eu falo da gente entender as nossas corresponsabilidades, que é incentivar de várias formas a agroecologia. Então, eu conheço muitos casos bem-sucedidos aqui, eu vou citar um exemplo de São Paulo, no Jardim Colombo, que é do lado de Paraisópolis, são dois bairros bem colados, né, bairros periféricos, tem uma horta enorme. Então, assim, tem que partir também, num certo sentido, de organização social, sabe? Então, assim, na horta tem agentes de saúde envolvidos, tem professores, tem moradores que não estão lá por profissão, né? Tipo assim, moradores da comunidade que se engajam também. Então, é importante que a gente busque se articular enquanto sociedade, né? E aí eu acho que uma coisa importante é que a agroecologia ela deveria ser um assunto comum nas nossas vidas, né? Igual a gente fala de saúde e educação, né? Acho que hoje em dia a gente fala um pouco mais de agricultura orgânica, mas acho que a agroecologia ela é mais abrangente do que a agricultura orgânica, porque está falando do acesso à terra, né? De movimentos sociais, está falando de educação. A agroecologia ela tem um viés mais social do que só a agricultura orgânica. E aí é isso, eu acho que são coisas que tinham que, assim, a gente tinha que colocar na nossa vida, nas conversas, tipo assim, com os amigos. Ah, vamos jantar na casa dos amigos e uma hora tá falando de agroecologia, assim, sabe? Tipo, na educação que a gente oferece para as nossas crianças. Então, quando a gente fala das crianças terem mais contato com a terra, isso é total uma prática agroecológica e você nem precisa falar o nome agroecologia para isso ser agroecológico, assim, né? Então, assim, a gente tem um dilema de distribuição e acesso de alimentos, especialmente orgânicos, agroecológicos, pelo modo como o nosso sistema produtivo
de produção e distribuição está organizado, né? Onde é, a lógica ela é a do desperdício, ela é a do movimentar a indústria dos agrotóxicos. Então, assim, a gente está lutando contra algo muito grande, num certo sentido, mas que essa nossa luta ela está ganhando espaço e potência e tem sido exponencial num certo sentido, assim, sabe? Então, essa pergunta ela é diretamente conectada com o nosso modelo de produção e distribuição de alimentos convencional, e a resposta para isso é a organização social, eu acho, né? Não é algo que alguém magicamente, Bill Gates, vai resolver, entendeu? Isso só vai ser resolvido dentro do coletivo mesmo, porque o coletivo ele transborda. Então ele chega na escola, ele chega dentro da casa das pessoas, ele chega em negócios inovadores que vão sendo criados, né? A nossa geração tá muito mais, eu acho que alimentada por esses propósitos. Então a gente vê uma série de empresas, de negócios hoje surgindo com posturas muito mais agroecológicas, né? E, de novo, não precisa dizer que é agroecológico para ser agroecológico, né? Embora muitas vezes afirmar isso seja igualmente importante. Maravilhoso, Rafita. Acho que eu vejo assim também. E acho que tem esse lugar dessa mudança de lente que é um despertar para a gente se perguntar da onde vem aquilo que eu tô consumindo, né? Acho que nesse caso de ativar as redes das periferias estarem nessa rede de apoio, assim, né? Fazerem parte desse circuito. Acho que tem essa coisa das organizações comunitárias e da organização civil e da gente ir percebendo como é que a gente apoia isso. Então, eu sigo pessoas da periferia, tem muita gente da periferia falando de agroecologia, de veganismo. As tecnologias ajudam a gente muito. Quantas lives eu vi de pessoas pretas periféricas falando sobre isso? Quais são as iniciativas? Então, assim, inclusive, merchan aqui, acho que são várias, assim, me vem em mente muitas. A própria do local, que a Rafita não citou, mas ela trabalha, as cozinheiras que fazem, que preparam os pratos vindo da agricultura familiar, agroecológica, são da periferia, então isso gera renda para elas. A Pertim, que é, enfim, Sofia está aí também está produzindo hortas agroflorestais, agroecológicas nas periferias de Campinas e de vários lugares para distribuir. A própria Balaiar, acho que a gente tem olhado muito para isso e nesse contexto do que a Rafita traz, né, somos uma geração que tem tentado parar para olhar para isso, ou pelo menos somos uma bolha, né, na nossa geração, que a gente tem tentado olhar para isso. Então, o sistema que a gente propõe na Balaiar de precificação participativa é com o intuito de incluir quem quer que seja, né, a periferia e, enfim, tentar a precificação participativa, quem não está dentro é isso. A ideia da Balaiar justamente é que as pessoas contribuam com o que elas podem e peguem, se alimentem, recebam de alimento o que elas precisam. E aí, claro, que a gente coletivamente feche essa conta e se sinta corresponsável. Então, acho que essas provocações que a gente pode se fazer, né? De buscar quem já faz isso, já pensou situações e soluções para a gente apoiar, e da gente mesmo, né? Poder ir lá e apoiar e seguir, e, enfim, maneiras de incluir, né? Comprar, consumir dessas pessoas, ir apoiar, ir atrás, e acho que é um jeito de incluir nessa rede de interapoio agroecológica, né? Claro, e tudo isso é meio, né? Não é exatamente fim, é meio, porque é um processo em constante construção, né? Então, assim, não sei se vai ter um fim isso. Então, tudo que a gente faz tem que ser um meio para automotivação e continuidade, assim, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante de buscar conhecer quem são as pessoas, vou dizer periféricas, no sentido
geográfico, social, cultural, enfim, como a gente entende o que é periférico, que estão criando suas próprias respostas, né? Então, acho que a gente conhecer e valorizar o trabalho dessas pessoas, reconhecer tipo, reconhecer o trabalho das pessoas é muito importante, porque é uma maneira de legitimar e fortalecer, né? Então, acho que não deve ser puramente o nosso dever, né, de pessoas que são especialistas, digamos assim, sobre algum tema ou trabalham com aquilo, dar as respostas. A gente está procurando essas respostas também, assim, né? Então, eu vou dar um exemplo, né, de em Paraisópolis, aqui em São Paulo, quando iniciou né, a primeira fase de lockdown, pandemia, em março de 2020, teve uma movimentação gigante da Associação de Mulheres de Paraisópolis, do Bistrô Mãos de Maria, que é um negócio fundado e gerido por mulheres dentro de Paraisópolis, e da Associação de Moradores, né, em criar toda uma rede de distribuição de alimentos para as pessoas que estavam numa situação de extrema vulnerabilidade dentro do bairro, né, da comunidade. Então, assim, tem muita coisa sendo feita, sendo pensada. Eu acho que a gente também tem que entender que as respostas não estão sempre no centro, né? Ou que elas saem a partir do centro. Embora a gente tenha que também estar pensando sobre isso, né? E aí, de novo, é o coletivo. Embora as pessoas dentro do coletivo muitas vezes nem se conheçam, né? Mas é um grande coletivo, assim, digamos. Gente, eu queria ficar aqui mais vários tempos, várias horas falando sobre tudo isso. Acho que é papo para muito tempo. Tenho inclusive ficado instigada a fazer uma agenda de lives permanente aí para Balaiar, porque eu tô adorando esses bate-papos com menos intensidade do que esse lançamento de 3 vezes por semana, Nossa, mas tô querendo assim fazer, porque são papos muito bons, muito ricos e acho que muito importantes e acho que é um jeito, né, de levar a agroecologia por prato, de levar a agroecologia para a periferia e da gente ativar aí essas redes cada vez mais. Gente, se vocês tiverem perguntas, falas, coisas, agora é a hora. Estamos indo para os finalmente. Fala, Rafita, te cortei. sim. Não, imagina, tava concordando com você e, enfim, enquanto perguntas surgem ou não, eu queria agradecer de novo, assim, pela essa nossa conversa aqui, pelo espaço, porque a gente está vivendo, né, assim, um momento muito duro, muito difícil mesmo, assim, né, que muitas vezes a gente se sente esmagado e sem saber direito para onde correr, né, notícia triste e ruim atrás de notícia triste e ruim. E esses momentos são conexões, né, assim, que aliviam um pouco o coração machucado de tanta dor, assim, de tanta desgraça. Eu acho que fortalece muito a conexão, sabe, entre pessoas, assim, né? Então, poxa, hoje ao longo do dia eu passei por diversos humores diferentes, assim, sabe? Tipo, ai, agora eu quero chorar e não sei o quê, nananã. E aí, conforme eu fui, tipo, me concentrando para esse nosso momento, sabe? Nas coisas que eu queria trazer, compartilhar, sabendo que a gente ia estar aqui conversando e iam ter outras pessoas, tipo, isso transformou muito, assim, o restante do meu dia, me preencheu de alegria, assim, de motivação, porque é isso, né? Tipo, mesmo à distância e através dessas telinhas, assim, que hoje em dia estão sendo tão importantes, assim, né, pra gente manter os laços e tal. Enfim, é isso, né? Foi algo que fez o meu dia ficar melhor, mais iluminado, assim, e alegre. Então, obrigada mesmo.
E, enfim, fiquei feliz de poder vir aqui compartilhar esses pensamentos doidos que estão aí na minha cabeça e que espero que ressoem, ecoem de uma maneira legal, assim. A gente que agradece, Rafita. Eu aqui, em nome da Balaiar. Inclusive, Rafita é nossa companheira apoiadora de muitos tempos já. Cozinhou em muitos dias de campo, quando a Balaiar nem era Balaiar ainda. Então, bom demais esse reencontro que a gente, inclusive, está tentando fazer acontecer no mundo ao vivo há um tempo já e não conseguimos, a pandemia não tem permitido. E para mim tem sido muito isso que a Flávia falou, né? Uma conversa regeneradora. As conversas têm sido muito regeneradoras, então eu sou muito grata também, porque tem dias que eu falo, nossa, 7 da noite eu ainda tô continuando o dia, e aí eu saio das lives feliz, assim, plena e regenerada mesmo, com as baterias cheias de novo. Então, agradeço. E vamos que vamos, fazendo cada um, cada uma, o que nos cabe, o que a gente pode, o que está no nosso alcance, seja comer casca de banana, seja comprar o que está mais barato na feira, seja apoiar pessoas periféricas fazendo coisas assim, seja instituir políticas públicas, né? Exato. É isso, gente. E bebam água. Esse é sempre o Bebam água. conselho bom. Não, brincadeira. É isso, obrigada, viu? Boa noite, gente. Muito bom. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Vida longa, Balaiar. E, e sexta tem mais Tchau, live e querido. segunda tem a live de lançamento da Balaiar. Boa. Estarei assistindo. Beijo! Tchau.